Que a graça e a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, amado da nossa alma, esteja conosco. Dessa feita nós estaremos fazendo a consideração do texto do Evangelho de João, capítulo 8, apenas um versículo, o versículo 12. E convido você a tomar posse da sua Bíblia e acompanhar a leitura da Palavra de Deus. João capítulo 8, versos 12. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Até aqui. Que Deus, por sua graça, nos abençoe na aplicação da sua bendita palavra ao nosso coração. Vamos ainda orar e pedir a bênção do Eterno sobre nossas vidas. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te dar graça pela bondade do Senhor sobre nossas vidas. Queremos dar graça e te louvar pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Queremos te dar graça porque através da palavra nós temos a consolação e nós podemos ter esperança através da sua palavra. Nesta hora abençoa-nos, ser conosco para meditarmos nesse pequenino texto, mas tão profundo de riqueza espiritual. Abençoa-nos na meditação da sua palavra, seja quanto a igreja que está passando esse momento de confinamento, reclusão. Abençoa-nos em nome do Senhor Jesus. Perdoa assim os nossos pecados, nossas faltas cometidas contra o Senhor e contra o nosso próximo. Nós oramos em teu nome, Jesus, rogando a tua bênção, em teu nome. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, prezados amigos e amigas, queria introduzir o nosso texto dizendo que cada evangelista tem uma característica peculiar na sua literatura, na sua forma de escrever, na sua forma de apresentar o Evangelho de Deus. O evangelista Mateus, ele é classificado ou considerado como aquele que deu ênfase ao reino dos céus e o seu rei, Jesus. Por certa feita, o evangelista Marcos, ele fala do servo sofredor, descreve Jesus como servo sofredor. Lucas, o médico, descreve Jesus como o médico das almas, o médico amado. E o evangelista João descreve Jesus como o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Salvador de Deus. Eu gostaria ainda de ilustrar dizendo que as placas de sinalizações e os próprios faróis são imprescindíveis para sinalizar o trajeto a ser seguido. Eu gostaria de, antes de entrar em nossa mensagem, trazer um pano de fundo acerca desse momento aqui que nós queremos fazer exposição da palavra de Deus. Eu quero ilustrar dizendo do que seria, os olhos de gatos, aquela sinalização nas pistas, aquelas marcações nas pistas, quem viaja de noite vê, chamado olho de gato. O que seria aqueles olhos de gato, aquela sinalização, se não fosse o farol dos carros? Nada adiantaria. Se não fosse o farol, se não fosse a luz dos carros, o olho de gato não seria visto a sinalização. O que seria então do tráfego aéreo, se não fosse as sinalizações da torre de comando, e do próprio radar dos painéis dos aviões? Então, nada não adiantaria de nada, E o que seria dos barcos e dos navios, se não fosse as orientações da base naval? Seja na terra, em terra firme, seja no ar ou no mar, o condutor dos veículos de locomoção precisam dar orientações das placas de sinalizações.
da luz e do próprio farol para que se evite os desastres, acidentes de percurso, desvio de rota. Então o homem precisa de sinalizações para não perder a rota e nem a direção do seu destino. O texto que nós acabamos de ler de João, capítulo 8, versos 2, nos traz grandes verdades acerca da sinalização da qual os homens precisam ter. Pois bem, a humanidade está caminhando ou para um futuro de glória e de vida eterna, ou esta mesma humanidade está caminhando numa trajetória, num destino de horror e tristeza eterna. Faz bem você prestar atenção em que rota e destino você dará. Com respeito a esta dupla trajetória, de uma só via, no sentido de todos terem apenas uma vida, eu convido os irmãos e as irmãs a meditar sobre o seguinte tema: Jesus, o grande farol de Deus. Jesus é o grande farol de Deus. Você sabia disso? Muitas pessoas não sabem e ficam invocando outro Deus que não pode salvar. Mas Jesus é o grande farol de Deus. No texto lido, veremos 3 verdades, 3 realidades acerca da pessoa de Jesus. E que implicação há, de primeira instância? Quero considerar apenas uma verdade acerca desse farol de Deus chamado Jesus. A primeira verdade que eu destaco é que Jesus é o único guia seguro dos homens. Jesus é o único guia seguro dos homens. O versículo 12, a parte A apenas diz: eu sou a luz do mundo. Que expressão gloriosa, que expressão maravilhosa, estupenda, enaltecedora da glória de Deus. Eu sou a luz do mundo. Devemos então considerar ainda o fato de que mesmo antes de Jesus expressar essa sua verdade, que ele é a luz do mundo, o versículo diz ainda, nos revela algo ainda, uma outra expressão. Diz assim o versículo: de novo lhes falou, ou lhes falava Jesus dizendo. O versículo anterior disse: de novo lhes falava Jesus dizendo. Isso é muito importante. É muito importante atentarmos para essa expressão. De novo lhes falava Jesus. Por quê? Porque o Senhor Jesus sempre está advertindo a humanidade acerca de grandes verdades que mudarão completamente seu destino, ou para o ingresso no reino dos céus, ou para a banição do reino de Deus, a semelhança de Adão, que foi banido do jardim do Éden quando pecou contra Deus, e que foi posto ali 2 anjos com espada reluzente de fogo, guardando a entrada para que o homem não tivesse acesso à árvore da vida. Então, o Senhor Jesus, a palavra de Deus, nos dá várias advertências acerca do destino do homem e acerca da sua conduta terrena. De novo lhes falava Jesus dizendo. Essa expressão é importante. E muitos de nós não têm dado ouvido para o que o Senhor Jesus está dizendo. As Escrituras Sagradas, o próprio Deus, sempre está advertindo o homem, sempre está chamando o homem, sempre está alertando o homem, sempre está tocando a sua trombeta ao homem, para que o homem ouça a sua voz, abandone o seu caminho errado, a sua trajetória errada e se volte para ele em arrependimento, em fé, quebrantamento. Então, Deus adverte ao homem acerca de grandes verdades.
por exemplo, acerca dele mesmo, de quem é Deus. Quem é Deus? Deus é santo, Deus é justo, Deus é puro, né? Odeia o pecado, Deus é amor, Deus é misericórdia. De novo lhes falava Jesus. As Escrituras estão cheias de advertências. São mais advertências contra o pecado do que as próprias bênçãos. Se você pegar o livro de Deuteronômio, você vai ver que tem muito mais maldição por desobediência do que a própria bênção por obediência. Então as pessoas estão desacostumadas, né? Ou acostumadas só a querer ouvir as bênçãos. Pregações exortativas, muitas pessoas não gostam de ouvir pregações exortativas da palavra de Deus, mas 90%, como diz alguns pregadores, a Escritura fala de advertência de Deus. Então, acerca do perdão de Deus, a Escritura fala do perdão de Deus, fala da vida eterna, da comunhão maravilhosa que o homem pode ter com Deus através de Cristo, mas também Jesus adverte: aqueles que não aceitam o Evangelho, que não querem ter comunhão com o Senhor, provarão do seu fruto amargo, da sua própria desobediência, da própria cerviz, da sua dura cerviz, o seu cangote grosso, que não se curva diante de Deus, que não se humilha diante da palavra de Deus, que não reconhece Jesus como Salvador. Para estes, o chicote de Deus já está preparado. A palavra de Deus fala que Deus afiou a sua espada. E para todo homem que não se arrepender, ela já está afiada. Então, se há advertência da parte de Deus para o homem ir para o céu, também há advertência da parte de Deus se o homem não obedecer, sendo punido e indo para o inferno. Então, por conta dessas advertências, é que o Senhor Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Jesus chama a atenção para o fato, né, estupendo, glorioso, potentoso, de que Ele mesmo é a única luz do mundo. Algumas pessoas já dizem: nem tudo que reluz é luz. A verdadeira luz é Jesus. Ele é o único guia seguro dos homens, né? É o guia seguro para os céus, para a eternidade, para o descanso eterno dos santos. Eu sou a luz do mundo. Jesus é o grande farol de Deus. E você precisa olhar para Ele, olhar para Jesus, o grande farol de Deus. O grande farol de Deus para a sua vida. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Jesus é a própria luz da vida. Se Ele é a luz do mundo, Jesus é a própria luz da vida. Jesus é descrito pelo evangelista João como aquele que é a luz da vida e que esta vida é a luz dos homens. Versos 4 do capítulo 1 de João. A pergunta é que esta presente geração tem feito, o que tem feito com essa afirmativa, com essa verdade, com essa advertência solene: eu sou a luz do mundo. O apóstolo Pedro fala que esta geração é uma geração perversa, incrédula, não crê no Evangelho, não crê em Cristo, não crê em Deus, não tem temor diante dos olhos para com Deus. Então, esta geração tem feito pouco caso acerca das advertências solenes de Deus. Deus está tocando a sua trombeta. Nós temos visto aí esta pandemia que se alastrou no mundo inteiro, colocando pavor nas pessoas. É a trombeta de Deus, para que os homens lembrem-se de que é Deus que tem domínio sobre todas as coisas, e de que é Ele que ordena e comanda todas as coisas, que os homens venham para Ele em arrependimento.
A verdade é que esta humanidade tem cada vez mais se afundado no charco de seus pecados, se afastado do seu Criador, dando glória à criatura em vez do Criador, trocando a verdade de Deus em mentira, né? Então, diz Romano, do céu se revela a ira de Deus. Então, essa humanidade tem feito pouco caso de Deus. As pessoas estão fugindo da verdadeira luz. Estão como Adão quando pecou. Deus procurou por Adão no jardim do Éden. Adão, onde estás? Adão havia pecado. E por conta do seu pecado se envergonhou e fugiu da presença de Deus, se escondeu de Deus. Então os homens em pecado estão fugindo de Deus. Mas o Evangelho, a cruz, é para que o homem venha para Jesus. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. João, na sua epístola, diz que os homens amaram, no Evangelho, que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E eles não vêm para a luz porque têm receio de que suas obras sejam reprovadas. E é verdade, a luz reprova toda obra contrária, toda obra das trevas, a luz reprova. E a luz revela o pecado. Mas a graça, o Evangelho, o farol de Deus, Jesus, está sendo anunciado aqui agora, para que você venha para a luz. É por conta dessa triste realidade do pecado, dos homens no charco do pecado, que Jesus convida a seguir a sua luz. Eu sou a luz do mundo. Jesus é o grande farol de Deus para o homem, para a sua vida. Jesus é o verdadeiro sol da justiça. Jesus é a verdadeira aurora da vida. Ele é a luz do mundo, ó, que a luz, que a brilhante estrela da manhã, que a estrela da alva brilhe no seu coração. Que o Espírito Santo queira, por sua misericórdia e graça, enquanto estou falando, ele fale no seu coração, que seu coração brilhe, a brilhante estrela da alva, Jesus brilhe no seu coração. Porque na luz de Deus você vê a verdadeira luz. Jesus é o grande farol de Deus, que veio ao mundo para iluminar a todo homem que se encontra nas trevas. O Evangelho de João diz que a luz veio ao mundo e os homens que estavam habitando na região da sombra da morte, a luz raiou e os homens viram a luz da vida. Ó, que você possa ver a luz da vida. Jesus é a luz da vida. Meu amigo, se até hoje você, caminhando, né, tem até recebido bondade de Deus, tem recebido bênçãos da parte de Deus, Deus tem abençoado a sua vida, Ele é misericordioso e você ainda não tem reconhecido esse grande farol de Deus, é momento de você reconhecer o grande farol de Deus. Jesus, a luz da vida. Que essa luz, Jesus, brilhe sobre a região da sua vida. Porque os homens que andavam na sombra da região da morte, a luz raiou. E os homens viram uma grande luz. Eles viram Cristo. João, o Batista, disse para os seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A ele sigais. Você, meu amigo, que não tem Jesus, precisa seguir a Jesus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então, nessa primeira sessão, quero dizer para você, Jesus como o farol de Deus, Jesus é o guia seguro de sua vida aos céus para a eternidade. E eu gostaria de fazer aqui as nossas considerações já. A primeira consideração que eu faço
como aplicação final é: você já possui o guia seguro para o céu? Você já tem Jesus? Repito, não de maneira conceitual, intelectual, mas de maneira experimental, vivenciada por você em comunhão. Você já possui esta comunhão maravilhosa com Jesus? A sua vida já pertence ao grande farol de Deus, Jesus? Segundo, você realmente é guiado por esse farol? Você já é realmente guiado por este farol? Se você não é guiado por Jesus, sua vida está em trevas, está em pecado, está em morte, está na sombra da região da morte. E você precisa ver, enxergar esta luz. A luz da vida, que vinda ao homem, ilumina a todo homem. Ó, que você saia da porta larga, da porta da destruição e venha para a porta estreita, a porta apertada, a porta da vida que conduz para o céu. Jesus, ó, que você venha para a luz, que você enxergue a luz do mundo, Jesus. Em terceiro lugar, é uma conclamação a você. Se você não possui o grande farol de Deus em sua vida, seja persuadido a sua doce voz dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então que você seja persuadido pela palavra de Deus, não pela palavra desse pregador, mas pela palavra de Deus, você seja persuadido pelo Espírito a ouvir, a seguir, a caminhar com Jesus. A palavra de Deus nos fala o seguinte: porque quem anda em sua luz, anda em vida e não em morte. Quem anda em sua luz está indo para o céu e não para o inferno. É fácil saber que destino você terá. É fácil saber que futuro lhe aguarda. Se você aqui anda com Cristo, o céu é o seu porto seguro. Mas se sua vida ainda está sem Jesus, o inferno é o destino, infelizmente. Mas o Evangelho de Deus fala isso. E é por isso, meu prezado, minha prezada, como mensageiro de Deus, no temor do Senhor, estou dizendo, falando aqui, mostrando a você que Jesus é a luz do mundo. Por conta dessa triste realidade do inferno, você precisa vir a Cristo. Que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar? Meu amigo, hoje tens as escolhas. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Venha a Jesus. Venha a verdadeira luz que ilumina todo homem no mundo. Jesus, o grande farol de Deus. Ele é o guia seguro para a sua vida. E eu quero concluir aqui a nossa prédica dizendo o próprio versículo que estaria fazendo aqui a exposição, considerando mais duas partes dessa sessão do versículo 12, que diz: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Você já tem a luz da vida? Você já caminha no caminho da luz? De novo lhes falava Jesus. Jesus nos falou muitas coisas hoje. Jesus falou, ele advertiu acerca de muitas ou de algumas coisas a você hoje à noite. Que você siga Jesus. Que você siga Cristo. O caminho para o céu. E Deus, por sua graça, lhe abençoe. Vamos orar ainda. Senhor Deus Todo-Poderoso, queremos te dar graça por esta hora. Bendizer o teu nome, porque o Senhor é o Deus da glória. O Senhor é o caminho, o único caminho. Tu és o único guia seguro para o céu dos homens. Tu és a verdadeira luz, tu és o farol de Deus. Senhor, ilumine este e esta que ouviu o seu evangelho. Estes que ainda não têm a Jesus, que ele se entregue para Cristo. Porque o futuro
O futuro é uma realidade eterna, céu ou inferno. Ó Deus, que eles se entreguem para Cristo, que eles se entreguem para Jesus, que eles ouçam o clamor do Senhor, o clamor de amor, a solene advertência dizendo do Senhor: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Senhor, que eles tenham a luz da vida. E aos servos e às servas do Senhor, que o Senhor as fortaleça no poder do Espírito Santo, cada vez mais amando o Senhor nesse tempo do fim. Essa é a nossa oração em teu nome, Senhor Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Deus te abençoe.